Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira de adoração. É aquele dia na semana que a igreja tira, né? Abre as suas portas para expor Jesus no sacrário, ou seja, ali no ostensório, né? Que é aquela parte ali dourada, onde a gente vê muito, né? Jesus passar, o pão passar naquele ostensório. Então, a igreja ela abre sua porta, é colocado ali Jesus Eucarístico e ali é momento de adoração, de adorar Jesus vivo no Santíssimo Sacramento do altar. Não é? Nós acreditamos nesse mistério. E Jesus diz: feliz de quem não viu e acreditou, né? E a gente segue esse ensinamento de Jesus. E hoje a gente veio aqui fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse dia de hoje para a nossa mudança, não é? Pelo que eu dei uma lida aqui, hoje Jesus vem fortalecer a nossa fé, não é? Jesus vem nos mostrar que está sempre conosco. Hoje a gente extrai desse evangelho essa promessa de Jesus, de estar sempre do nosso lado, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus. Mateus, o capítulo, continuamos no 11, capítulo 11, e o versículo, capítulo 11, começa aqui, ó. Capítulo 11, e o versículo é bem pequenininho, do 28 ao 30. Venham para mim, todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o evangelho ele é bem pequenininho, né? Ele só tem 3 versículos, mas assim é de uma importância tremenda para a nossa vida, não é? Quantas vezes em nossa vida a gente se sente sozinho diante das nossas tribulações, se sente sozinho diante dos nossos problemas, diante das nossas tristezas. E Jesus, com esse evangelho, Jesus vem dizer: eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim, tragam os seus fardos para mim, ou seja, tragam os seus problemas para mim. Eu estou com vocês, eu jamais vou abandonar vocês. A gente percebe uma coisa: em nenhum momento da palavra de Deus você encontra Jesus prometer para nós que a gente não vai sentir dor aqui na terra. Não. A promessa de Jesus é essa daqui: traga os seus problemas para mim. Ou seja, se unam a mim nesse tempo de tribulação, né? Muito mais do que no tempo da alegria, porque a gente não deve só se aliar a Deus, se juntar a Deus em oração nas nossas dores, nos nossos problemas, e sim nas nossas alegrias também. Quando a gente conquista as coisas, a gente deve dar seguimento, né, a esse envolvimento que a gente tem com Jesus quando a gente precisa, né? E na nossa vida a gente vai sempre encontrar dor, seja ela qual for, não é? Jesus ele nos promete favores, não é? Quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente faz a vontade do Pai, a gente tem favores dele, não é? Esses favores pode ser, ele pode vir na nossa vida
Por exemplo, doenças. É evitado certos tipos de doença em você, não é? Você não vai experimentar esse lado podre da vida, não é? Que é uma doença ruim, é você ter um câncer, é você ter uma doença aí que não tem cura praticamente, né? A gente ganha favores de Deus. É evitado que essas coisas nos aconteçam, não é? Mas isso precisa de uma perseverança muito grande, precisa de uma imensa sabedoria para fazer a vontade de Deus do jeitinho que Ele pede. Então, todos nós estamos aptos a adquirir qualquer tipo de doença, não é? Às vezes a gente acha que as tribulações que vêm na nossa vida é castigo de Deus, é Deus que castiga, mas Deus não castiga. Jesus, ele não castiga ninguém, não é? Porque Jesus é misericórdia. As nossas escolhas erradas é que nos levam ao sofrimento. Eu escolho casar com alguém, não é? Que muitas vezes a minha carne deseja, não é? Eu olho para a pessoa, eu só vejo carne, eu só vejo corpo, não é? Mas por dentro a pessoa é podre. A pessoa é vazia de um Deus, não existe um Deus dentro daquela pessoa. Então chega um momento ali que aquela pessoa abandona, né? Abandona muitas vezes a casa, a família, não é? A mulher, muitas vezes a mulher abandona o marido, não é? Isso não quer dizer só de mulher para homem, mas de homem para mulher também, né? Tem homem que se dedica totalmente, mas que é traído, né? Então, Jesus vem dizer: nesses momentos difíceis, eu estou com vocês. Então, pessoal, vejam só. No evangelho de hoje, a gente vê que é um evangelho pequenininho, não é? Só tem 3 versículos, o 28, o 29 e o 30. Mas é de uma tremenda importância para a nossa vida. Por quê? Porque a gente muitas vezes, dentro de uma dor que a gente esteja passando, de uma tribulação que significa problemas, não é? Dentro de algo que está acontecendo de ruim na nossa casa, na nossa família, a gente esquece que a gente tem um Deus que nunca nos abandona. Nesse evangelho ele vem dizer isso. Ele vem nos dizer o seguinte: não abandone a sua dor. Não abandone, porque eu vou lhe dar forças para que você passe por esse problema que você está passando, não é? Muitas vezes, e quantas vezes a gente não se sente sozinhos diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Todo mundo dentro da sua realidade, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dores. Essas dores ela pode vir de um luto, não é? De uma perda para sempre de uma pessoa. Essa dor pode vir de um luto, de um término de algum relacionamento, né? De uma quebra de aliança de um marido com a esposa. Pode vir de uma quebra de laços ali, de filho com mãe, de mãe com filho, e assim sucessivamente, né? Existe essas dores na nossa vida. Cada um tem uma realidade de dor, né? A gente percebe que Jesus, ele não, em momento nenhum na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus promete que a gente não vai sentir dor. Jesus pede que os discípulos ele vá, não é? Converter as pessoas, curar, fazer e acontecer. Mas ele não promete que a gente não vai sentir dor. Nós iremos sentir dores até o último suspiro. Até o nosso último suspiro aqui na terra. A gente vai sentir. As tribulações, ela vai vir. O luto, ele vai vir de todo jeito. Não tem para onde correr. O luto, ou você vai chorar pelo luto dos seus. Né? Então, isto é fato. A gente não vai deixar de sofrer em cima dessa terra por conta dos nossos pecados. Não é?
as nossas desobediências. Nós somos desobedientes. Então, o salário do pecado é a morte, né? Eu, quando tomo esse conhecimento, eu tenho vontade de mudar toda a minha vida. Muitas vezes a gente reclama, né, daquilo que a gente está passando. A gente acha que a gente não como é que se diz? A gente não merece aquilo. Não merece. Mas a gente não entende que aquilo que está acontecendo, aquele sofrimento, muitas vezes é escolha nossa, né? Muitas vezes eu escolhi, ao invés de estudar, cair nas drogas. Então eu tenho um problema enorme na minha frente, né? Eu escolhi a prostituição, né, do que arrumar um emprego. Então eu tenho toda uma consequência pela frente. Ali eu posso me contaminar com doenças, não é? E ter o resto da minha vida ali sofrendo por conta de uma doença. E aí eu digo, é castigo de Deus. Não, foi minha escolha. Muitas vezes você escolhe, na maioria das vezes você escolhe uma pessoa para fazer a vida, né, para formar a sua família, e essa pessoa é errada, né? Você não olhou essa pessoa com amor, você olhou essa pessoa pelo físico dela, pela altura dela, pela cor dela, mas nunca pelo que ela é por dentro. Aí o que é que acontece? Chega um determinado tempo que essa pessoa te abandona. Você pode ter filhos, você pode ter tudo com ela, uma família linda, né? Mas muitas vezes abandona, vai embora. E ali tu passa por um sofrimento terrível para criar aquelas crianças sozinhas. E aí tu acha, é castigo de Deus. Não, meu amor, é escolha nossa, né? Então, muitas das coisas que acontecem é nós que escolhemos, né? Por ignorância, sim, por ignorância. Porque quando a gente conhece isso aqui, a gente não traz para a nossa vida qualquer coisa. A gente traz algo concreto, algo que queira levar para a vida, né? Então, por ignorância, a gente sai escolhendo tudo que vem pela frente, né? Que agrada aos nossos olhos da carne, né? Mas Jesus, ele tem tudo esquematizadozinho ali, tudo escrito, né? Para nos dar só coisas boas. Ele não castiga, ele ama, né? E corrige. Ama e corrige. Quando necessário, ele corrige. Ele é um pai, assim como o nosso pai terreno, que nos corrige, a nossa mãe que nos corrige, não é? Assim é Jesus Cristo. E hoje Jesus vem dizer, não corte a sua cruz, não abandone a sua cruz pelo caminho, não desista desse tempo de tribulação que você está passando. Eu posso estar passando por um momento difícil, você pode estar passando por um momento de desespero, você pode estar passando por um momento de doença, um câncer em você, algo que você não vê motivos mais para viver. Quantas pessoas, né, não se suicida porque não aguenta a pressão exatamente daquele problema que está aqui, perturbando. Muitas vezes está aqui, né, acusando a pessoa de algo que a pessoa fez de errado, né? E ali você entra em depressão e dessa depressão você tira a sua vida, né? Muitas vezes é dívidas e dívidas e dívidas, né? Eu conheci uma pessoa muito querida, né, que já tinha uma certa idade, eu acredito que uns 68 anos, 67, né? Terminou ceifando a sua própria vida por causa de dívidas, por causa de problemas. E era uma pessoa de igreja, né? Era uma pessoa que trabalhava em movimentos da igreja com a esposa, mas não aguentou e fez essa besteira. E Jesus vem dizer, não faça isso, porque eu estou com vocês. Eu vou lhe dar forças para que você resolva esse problema, vou lhe dar sabedoria para que você resolva esse problema. Agora eu só não posso tirar o problema da sua vida, né? Porque é um problema em que você se meteu, ou seja, esse amigo que se suicidou
ele se meteu em dívidas altíssimas, não é? Então, Jesus ele não tem nada a ver com isso. Então, veio as consequências depois. E ele, na sua fraqueza, porque se ele era uma pessoa de igreja, ele era uma pessoa... Estava naquele momento de aridez, devido a tanto problema, eu acredito, devido a tanto... as pessoas em cima, a agiota, em cima, ou tu paga ou tu morre, né? E aí a fé, ela vai diminuindo. A fé da gente, ela vai diminuindo diante do problema quando ele vai acochando. E aí é aí que a gente se perde. Jesus vem dizer, não faça isso. Não deixe que a sua fé acabe com você, né? A sua falta de fé acabe com você. Porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês em todos os momentos. Então eu vou lhe dar força. Em momento nenhum na palavra a gente vê que Jesus diz, eu vou tirar toda a dor da sua vida. Não. Em momento nenhum Jesus faz essa promessa. Mas ele diz que tá, como a palavra diz, eu estou com vocês e ponto. Vocês precisam acreditar, vocês precisam ter fé, porque eu estarei com vocês em todas as tribulações que vocês passarem, né? Seja ela qual for, seja ela a impossível que seja, mas eu estarei com vocês. Então, para mim, hoje eu me alegro, não é? Renova a minha fé, renova as minhas esperanças, renova tudo. Muitas vezes a gente deseja algo demais, né? Mas esse algo não acontece, né? E aí você esmorece. Muitas vezes você não quer saber mais das coisas de Deus porque aquilo não se realizou. Jesus vem dizer, deixe nas minhas mãos, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou dar para você, né? Muitas vezes você está pedindo algo que vai destruir a tua vida. Muitas vezes tu tá chorando por algo que vai destruir totalmente a tua vida e Jesus sabe. Muitas vezes a pessoa ela não tá preparada para vir para você, não é? Aquele sonho, aquele emprego, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja não está preparado totalmente para você. Jesus, quando ele escolhe algo para a gente e a gente deixa que ele escolha, que ele faça a sua vontade, ele só vai escolher coisas boas. Jamais Jesus vai te dar coisa ruim. É por isso que muitas vezes as coisas boas elas demoram. Quando ela vem de Deus, elas demoram. Elas demoram. E as coisas fáceis, quem dá é o inimigo, né? É o inimigo desse mundo que dá as coisas fáceis. Né? Você sabe que aonde ele bota o rabo as coisas é facilitada, né? É para passar a mão nas coisas dos outros, que é muito mais fácil do que trabalhar, né? É a gente tá sempre passando a perna em um para tomar o lugar, para ficar no lugar. Então é sempre uma coisa mais rápida. Tem sempre um caminho a ser ali cortado, né? Para que chegue-se mais rápido naquele sonho que você tenha. Mas só que lá na frente, você vai perceber que você fez uma merda na sua vida. Você escolheu errado. E aí você vai ter um sofrimento intenso, né? Jesus vem dizer, não corte a sua cruz. Não desista da vida, né? Não desista daquela pessoa difícil que você tem na sua casa, que não deixa de ser um problema, né? Muitas vezes é um filho drogado, é um filho que bebe demais, é um filho que não tem responsabilidade com família. Isso tudo cai em cima de você. E você tem vontade de dizer, eu joguei a toalha, não quero saber mais desse menino. Essa criatura não tem mais jeito. E aí você deixa de orar, você deixa de acreditar que aquela pessoa pode mudar. E aí você, ao invés de você acolher, você joga ele fora, né? E ali tudo se destrói. Jesus vem dizer, não faça isso. Acolha os seus que estão no erro. Continue acolhendo os seus que estão no erro. Uma coisa eu aprendi durante a vida.
A gente, quando dá amor às pessoas, a gente trata as pessoas bem. Durante a nossa vida, a gente encontra pessoas ariscas. Pessoas assim ignorantes, pessoas que não sabem abraçar, pessoas que não sabem conversar, pessoas que não sabem. Você chega para dar um beijo, para dar um cheirinho, não quer, não gosta, né? São pessoas que nunca tiveram isso. Mas aí você vai ali no seu carisma, né? Você vai conquistando aquelas pessoas. Geralmente são pessoas mais idosas, pessoas assim que não tiveram aquele amor, né, de mãe, de pai, né? Então essas pessoas, elas não sabem abraçar, elas não sabem demonstrar carinho, amor, agradecimento, gratidão por aquilo que fazem com ela. E eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito com idoso, muito, muito, mesmo quando eu trabalhava na rua, né, que eu visitava casas, fazia cobrança de uma empresa. Eu trabalhei com muitos idosos. E assim, eu sempre tive um carisma com eles. E não eram todos, mas a maioria dos idosos, a gente se apega, né? A gente se apega e eles se apegam a nós. E a gente percebe que no começo, quando você vai, que você se apresenta, você diz, não, sou eu que vou ficar agora, fazendo a sua cobrança, tal, tal. Muitos não gostam, por quê? Porque já se apegaram a outra pessoa, né? E aí começa a te tratar mal, vem te atender com a cara feia no começo, né? Mas aí o carisma, ele vem de dentro de você, é um dom que Jesus te dá, né? Para que você possa conquistar as pessoas. Então você começa ali a agradar aquela pessoa. Você chegava, muitas vezes eu comprava uma caixa de bombom e eu levava um bombonzinho para cada um. Aqueles ariscos, né? Os ariscos. E eu levava. Vozinho, trouxe uma coisa pro senhor. Trouxe um bombonzinho. E aí você vai conquistando e você vai conquistando. E chega um momento que as pessoas estão gostando de você. Só que às vezes, né? Eu sempre procurei sair de casa e deixar os problemas em casa. Não levar para eles. Mas tem problemas que são tão grandes que a gente às vezes não consegue guardar. Você expressa no seu rosto, né? Você finge que você está feliz, que você está bem, mas tem uma expressão no seu rosto que você não está bem. E eles observam isso, né? E eu aprendi uma coisa, a gente passa a ter uma responsabilidade com as pessoas que nos amam através das nossas conquistas. Eu conquistei aquele vozinho, então eu não posso deixar ele preocupado porque eu estou com a cara feia, porque eu não dei aquele cheiro que eu dou todos os dias, né? Então eles percebem logo, né? E a gente vê que são pessoas ruins, pessoas ariscas, pessoas. Então ele percebe, ela percebe. Ô minha filha, o que é que você tem? Hoje você não é assim, você é feliz, você é contente, hoje você tá triste. Não, vozinho, não tô triste. Tá triste sim, minha filha. Então você vê que você tem uma responsabilidade com as pessoas que você quer que ame você e que você conquista, né? Então você tem que ser isso sempre. Você tem que ser aquela pessoa que você é do começo até o fim com essas pessoas, né? Que você escolhe amar, que você escolhe e você quer mostrar para elas que a vida ela é mais maleável. A gente pode abraçar sim, a gente pode beijar sim, né? Independente do ritmo de vida que aquela pessoa tenha. Aquela pessoa muitas vezes é miserável, é ruim. Muita gente diz assim, tu beija uma peste daquela, é? Aquilo é muito ruim. Muitas vezes quando tu sai, tá falando de tu pelas costas, né? Aí o nosso humano muitas vezes fala mais alto. Diz assim, não vou mais dar um cheiro naquela criatura. Não vou porque é falsa. Quando você sai que vira as costas, tá falando de você. Mas quando você chega diferente, a pessoa sente. Entendeu? Quando você chega diferente, a pessoa sente. Então a pessoa fica sentindo falta daquele cheiro que tu tá todas as vezes que tu vai lá, né? E fica inquieta, a pessoa fica perguntando: o que é que você tem, minha filha? Você não é assim.
né? E aí eu aprendi isso. A gente não deve deixar de dar amor porque aquela pessoa é miserável, porque aquela pessoa é ruim. Porque tem a ver com ela e não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Então eu tenho que continuar sendo o que... Mesmo sabendo o que está falando, mesmo sabendo que está metendo aço. Você chega do mesmo jeito. Mesmo que você esteja com raiva, você vai chegar do mesmo jeito. Você vai chegar cheirando, você vai chegar abraçando. Porque minha mãe dizia uma coisa. Quando a gente não pode com o inimigo, a gente se alia a ele. A gente se junta a ele, né? Então a gente fica ali, porque de todo jeito, se a pessoa fala de você, a consciência bate. Por quê? Porque fica desconfiado e fica dizendo, fulano tá assim porque descobriu que eu falei dele, né? Então, o problema não está em você, o problema está na pessoa. Então você tem que seguir sendo o que você é, né? E Jesus diz assim: não abandone o seu problema, não jogue a sua cruz fora, não jogue aquela pessoa difícil fora. Conquiste essa pessoa, conquiste, continue dando amor. Às vezes as pessoas, elas não sabem dar amor porque elas não tiveram, né? Elas não tiveram amor, então por isso elas não dão. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.